Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a doutora Patrícia Azevedo Coelho, cirurgiã dentista. Estamos falando sobre a importância da extração dos sisos e eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora, quais são os riscos que envolve a extração dos terceiros molares ou sisos? Os riscos se baseiam quase sempre nas mesmas coisas, que é inflamação leve, dificuldade de abrir a boca no início nos primeiros dias da cirurgia, dificuldade na alimentação, o que é normal porque fez um processo cirúrgico na boca, então tudo que envolve a normalidade vai ter um pouco de alteração. Casos mais raros de situações, e elas normalmente estão incluídas com a falta de capacitação do profissional, tem os riscos de hemorragia, que todos eles são contornados, todos eles, quando acontece, tudo instantaneamente é resolvido por um profissional capacitado. Hemorragia e inflamação um pouquinho mais aguda. E tem uma coisa também que chama parestesia, que ela pode ser transitória ou um pouco mais demorada, que é uma alteração na sensibilidade do nervo, mas isso é uma coisa conversada particular de cada caso antes de ser feito. Se existir possibilidade de qualquer coisa que eu falei que é mais séria, é conversada antes e a gente sabe que pode acontecer e avisa e sabe remodelar. É feito o procedimento de prevenção de risco cirúrgico anterior? Alguns casos particulares, as pessoas têm detalhes na vida que a gente precisa atentar. Vamos supor, pessoas que têm válvulas cardíacas, pessoas que têm pressão alta, pessoas que tomam anticoagulantes, pelo motivo que quer que seja. Essas pessoas precisam normalmente de uma atenção detalhada, cada pessoa é individual, cada pessoa tem uma situação individual, é o dentista que vai avaliar na hora, mas principalmente quando é relacionado a anticoagulante, alguma coisa nesse sentido de remédio um pouquinho mais especial, tem que ser feito um risco cirúrgico pré-operatório, normalmente conversado com o médico da pessoa e feito tranquilamente por isso. Como é que durante a cirurgia, tudo bem, corre naturalmente, é tudo anestesia, ninguém vai sentir nada, alguns vão dormir. Alguns vão dormir. Né? Tranquilamente, mas aí passa a cirurgia, aí passa a anestesia. Como é que controla isso? Desde o momento que a anestesia começa a passar, a pessoa já toma remédio inicialmente, às vezes até antes da cirurgia, e começa a fazer efeito durante a cirurgia, no final já está com efeito. Mesmo quando é tomada a primeira vez depois da cirurgia, logo em seguida ele já começa a fazer efeito, que é o final da anestesia, o remédio já está fazendo efeito. Então não sente dor nenhuma, porque tem medicação analgésica, anti-inflamatória e antibiótica. Antibiótica às vezes não, mas normalmente sim. Então todo esse processo é guiado até o final sem dor. A cirurgia demora mais ou menos quanto tempo? Varia do caso, varia se é de cima, de baixo, Uhum. mas uma média é entre 45 minutos a 1h30. É tranquilo, é rápido, né? Agora, a recuperação demora quanto tempo, mais ou menos? Também varia de pessoa para pessoa e dos cuidados que ela tem, se ela segue ou se não. E da saúde individual dela, por exemplo, se ela passou por uma gripe recente, que diminui a imunidade. Mas se é uma pessoa saudável, que seguiu, respeitou muito bem tudo que o dentista recomendou do início ao fim, com 2 dias ela já fica recuperada o bruto, aí já começa a poder voltar aos poucos às atividades. Com 7 dias ela já está voltando 100%. E praticamente 15 dias ela nem sabe que fez cirurgia mais. Tá. Nesse período pós-operatório de recuperação, é claro que você vai ter restrição alimentar, né? O cara não vai poder chegar e assar uma picanha e... Agora, bebida alcoólica, por exemplo, uma cerveja, a pessoa que está acostumada, isso... todo mundo acha uma desculpa, né? Eu preciso colocar gelo, então vou tomar uma cerveja bem gelada.
Bom, assim, né? Sempre existe um ou outro que faz essas estripulias. Normalmente dá prejuízo, né? O resultado vem. Principalmente porque a pessoa está tomando antibiótico, normalmente. Então, já por isso, ela não deveria beber. Às vezes até é interessante para quem fuma também não fumar, que também é um vício, né? E até mais forte do que a bebida. Mas só pelo fato do antibiótico, ela já não deveria beber. E ainda mais pelo processo cirúrgico. Então, sempre que você respeitar o que o seu cirurgião dentista recomendar, você vai ser muito mais feliz em tudo. Tem muito mito sobre a extração do siso. Muita gente tem muito medo. E tem folclore em cima disso? Ah, com certeza. Existem pessoas que não sabem se tem ou se não tem, então existem pessoas que não têm o siso, isso é um mito, que todas as pessoas têm siso. Outro mito é que não pode, aliás, que deve escovar a região operada. Na verdade, você tem que ter uma atenção maior, você não deve escovar vigoroso a região. É, Você tem pontos ali, né? Tem pontos ali. Deixa eu ver o que mais. Tá lembrando de algum? São vários. Bom, acho que basicamente são mais relacionados também ao medo, né? É, o que a pessoa ouve de fofoca de uma da outra que vai fazer, e nisso brota gente que sabe de experiências ruins, que às vezes passou, que não respeitou, mas não conta, só conta que a experiência foi ruim, mas não respeitou o pós-operatório, que pegou uma pessoa não tão capacitada para tirar o siso, teve uma experiência ruim. E esse mito sobre essa cirurgia ser tão dolorosa, ele dissemina e tem muito medo em volta. Eu acho que esse é o maior mito, né? Existe não sei se eu posso dizer uma doença, que é o bruxismo, de ficar mordendo. O siso pode causar isso? Ah, muito difícil o siso chegar ao ponto de causar transtorno para dar bruxismo. Eu já tive um caso assim, então posso dizer que sim. No processo de Mais raro, nascimento né? dele, no processo de nascimento dele, ele interferiu na vida da pessoa, e nisso ela, como a gente chama de, descarregou esse estresse no ranger os dentes, apertar os dentes, que é o bruxismo. Mas não é muito comum. O bruxismo normalmente tem outras causas, mais vinculado com estresse, estimulante, mais por isso. Remédio, tem remédio que dá bruxismo, mais por esse lado. As pessoas procuram o dentista normalmente quando está com algum problema. Não faz aquela consulta regular, a maioria normalmente é isso, a não ser quando está querendo uma questão estética. Né? No caso do siso, não é uma questão estética. Pode até ser, se ele empurrar e entortar os dentes, né? Pode até ser. Mas isso, isso pode ser um problema, porque a pessoa não está sabendo que ela tem um siso. Ela não vai enquanto não der um problema. Se ela procurasse constantemente, era mais fácil, né? Quer dizer, se chega um paciente nessa faixa etária, por exemplo, da época de tirar o siso, você já orienta para tirar uma radiografia, ver se tem, se não tem? Como é que é essa relação com o paciente? Todo novo paciente que não tem noção da situação da boca no geral precisa ser avaliado como completo a primeira vez. Nisso a gente já consegue ter um panorama. Se esse paciente ele está chegando na fase jovem, se ele é um paciente que acompanha desde o início na área da odontologia com a gente, é mais tranquilo, a gente consegue prever desde o início todos os problemas que ele possa vir a ter, e tudo no início tratado é mais tranquilo, seja de extensão. Vamos supor, um cisto que aumentou e cresceu. Se um cisto tiver gigante na boca de uma pessoa por conta de um dente ciso que cresceu e ele tomou proporções gigantescas, é um buraco gigantesco que vai ficar na boca da pessoa. Tem situações que até tem risco de fratura de mandíbula. Então é uma situação muito séria. Mas isso tudo tem um início. E se é pesquisado desde o início com o dentista, tratado desde o início, é tudo mais tranquilo. Agora, se a pessoa chega um pouco mais velha e vai ter o seu primeiro atendimento, também tem que ser visto, pesquisado tudo. Se já tem algum problema instalado em situação ativo, tem que tratar na situação que está, não pode deixar piorar, mas também não tem como voltar atrás. Ela não consegue o melhor momento para tirar aquilo.
Mas tem que tratar na situação que está. Agora, se for falar de melhor momento, com certeza é dos de 15, 16 até ali os 23 anos, mais ou menos. É a melhor idade para pesquisar se tem problema no siso ou não. Falando de siso, é a melhor idade para se pesquisar. Os 15 é o ideal, 15, 16, e para se tirar também é o melhor que puder, que é a cirurgia mais tranquila que tem. Doutora, você atende aonde? Minha clínica é ali na Praça da Luz, o número é 241A, no Largo Dom João. A gente está ali perto da Igreja da Luz. E caso precisem, o telefone, que também é o WhatsApp, é 38 98404 1874. A gente está situado ali e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, corrido. E o atendimento, por exemplo, cirurgia, tudo é feito lá no consultório mesmo? Isso, tudo lá. Lá na clínica não é só cirurgia, lá nós temos todas as especialidades, lá tem tudo que precisa na área da odontologia e todo o atendimento é feito lá. Todo. Falar de saúde é sempre muito bom, a gente sempre presta um serviço. Foi um prazer em recebê-la. Seja sempre bem-vinda e obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço muito o convite por estar aqui falando com vocês. Agradeço a você que está me assistindo, me ouvindo um pouquinho, perdendo um pouquinho do seu dia para me escutar. E desejo que todos tenham uma ótima noite e obrigado mais uma vez pelo convite. A gente é que agradece. Doutora Patrícia Azevedo Coelho, cirurgiã dentista, veio aqui trazer e prestar um serviço, né, sobre a importância da extração dos sisos. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite. Boa noite.